quiser vir para cá, corrida. Depois você volta. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Eu acredito muito na soma de esforços para o desenvolvimento da nossa região, da nossa cidade, do nosso estado. E eu acho que esse momento representa muito isso, né? Pessoas que têm o mesmo interesse em relação ao nosso estado, de forma mais geral, e particularmente no nosso região, e estão aqui querendo trocar ideias, né? Quando o Dr. Wellington fez o convite, na verdade o convite expresso foi para a gente falar um pouco sobre quais as perspectivas e expectativas para o ACEL, né? E prontamente eu disse que estaria aqui para dizer o que foi feito e quais são as perspectivas futuras para aquele importante instrumento de cultura, instrumento de educação, instrumento de transformação, né? E histórico também para Mossoró e região. Mas depois, né, vi aí que o formato é um pouco diferente e eu vou ficar livre para falar um pouco do que está na minha cabeça também, no sentido mais amplo, de como nós podemos pensar a cidade de Mossoró, né? E em vários momentos eu não vou falar de Mossoró somente, mas eu vou trazer muito o viés da educação do ponto de vista de desenvolvimento. Primeiro eu quero começar com o cenário nacional. Eu acho que a gente pode partir do nacional e vir até o local. Eu acho que estamos num momento importante, né? Um momento onde os nossos corações estão aquecidos e esperançosos com um novo momento, especialmente por este novo governo, de entender que só tem um caminho para desenvolver o Brasil, que é através da ciência e da tecnologia. Nós percebemos que agora a gente consegue ver que os pilares fundamentais voltam a ser ciência, educação, ciência e tecnologia. E por isso que eu digo que os nossos corações ficam aquecidos e especialmente esperançosos, sabendo que a gente não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia também, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, por algum momento já participou de uma vida pública ou de uma vida privada e sabe que as coisas não acontecem no passe de mágica. Mas é importante que a gente entenda o contexto nacional para que a gente também se coloque enquanto protagonistas deste processo, né? E aí é onde eu acredito que a educação, e aqui a gente fala muito do ponto de vista do ensino superior, mas obviamente a educação como um todo, e é por isso que eu acho que é importante que a gente realmente tenha essa soma de esforços. E eu fico muito feliz em perceber que aqui a gente tem uma soma de academias, né, de letras, jurídicas, da parte de arte, de cultura e especialmente também as nossas instituições de ensino. Então, do ponto de vista nacional, é um momento propício para que a gente possa pensar em estratégias através da educação e precisamos estar prontos para isso. Acredito que todos os ministérios eles estão apontando para a educação como base fundamental. E eu estive em Brasília há mais ou menos 40 dias atrás, estive numa sequência de agendas com ministérios e também com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e para mim foi muito significativo escutar de vários ministros a educação como base de desenvolvimento, né? E aí eu acho que é o momento oportuno para estarmos pensando em projetos. Então, no final, o que é que eu consegui extrair daquele momento que passei em Brasília? Foi uma semana intensa visitando vários ministérios, inclusive também, como eu já disse, com o vice-presidente. Acredito que temos que estar prontos para esse novo momento. E aí é onde entra os projetos macro, e aqui eu acho que é onde a gente vai começar a tentar ver que projetos são esses para desenvolvimento, né? Então esse é um ponto no cenário nacional. Do ponto de vista Olá, professor, seja bem-vindo. Do ponto de vista do cenário estadual, acredito que também por termos o alinhamento
né, de um governo, de uma professora Fátima, que entende também a importância da educação, ela é muito significativa. E aí é onde eu acho que a gente pode também aproveitar esse atuamento federal e estadual. Né? E aí a gente chega num contexto mais local de Mossoró, e aqui a gente se coloca enquanto instituição também no sentido de desenvolvimento. E eu tenho dito em muitos momentos, e parece ser repetitivo para aqueles que já me escutam, mas é entender Mossoró como essa Mossoró cidade universitária. Eu acho que nós, enquanto moçoroense e região, a gente nunca deu o devido valor a isso, de ser Mossoró uma cidade universitária. E aqui passa, eu trago aquele dado em relação ao curso de medicina, né? Uma cidade do interior, né, com a segunda maior cidade do estado, onde a gente tem cursos de medicina. Eu estou falando pontualmente de um curso, mas só para lembrá-los do quanto essa cidade ela é pujante em relação à educação. E ainda estou falando no aspecto do ensino superior. Quando você fala do ponto de vista também do ensino médio, você também tem referências e você começa a ver que a cidade realmente é esse polo. Né? E quando a gente está falando de uma Mossoró cidade universitária, o que é que a gente está dizendo? Que precisamos pautar áreas estratégicas para que Mossoró possa se desenvolver ainda mais. E aí não tem como a gente não pensar no transporte público, não tem como a gente não pensar em setores de inovação, né, para aquecer cada vez mais, não tem como não pensar em indústrias, em empresas, e aí tem uma série de coisas que a gente poderia passar aqui à tarde e noite falando sobre isso. Mas aí perceba que eu fiz um pouco essa postura, mas para dizer que estamos no momento certo de pautar também as coisas certas que a gente sabe há muito tempo que Mossoró precisa. No momento que estávamos recebendo os candidatos a governo, né, e também a Senado, e deputados, nós entregamos uma carta que eu acho que ela é muito simbólica. Né? Quando nós montamos a carta para entregar os candidatos ao governo do Estado e as representações potiguares nas casas legislativas, em âmbito federal e estadual, o que foi que nós pensamos? Nós não pensamos em propor uma carta ou ações que tivesse intimamente relacionadas somente ao que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte poderia fazer. Nós fomos além. Nós colocamos alguns pontos principais, especialmente para que as outras instituições também pudessem estar somadas a cada ponto. E de forma rápida, eu sei que eu não tenho tanto tempo de vocês, mas nós colocamos alguns pontos prioritários. Fortalecimento da autonomia plena da universidade, e aí perceba que em nenhum momento a gente particulariza a UERN, mas como um todo. A valorização dos e das servidores, estratégias para mitigar o efeito da pandemia na saúde e na educação. Cada ponto desse tem toda uma... a gente discorre sobre o que poderia ser feito. Permanência dos e das estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, que é um ponto que muito nos preocupa hoje, especialmente pela expansão do ensino superior. A gente hoje possibilita que mais estudantes cheguem à universidade. Só que esses que estão chegando à universidade, eles precisam de ainda mais cuidado, porque não é só o mais entrar, é o permanecer com qualidade e é o sair também com o diploma na mão, que ele possa ter a sua transformação social. Então perceba que por muito tempo nós vivenciamos, não, a nossa preocupação é abrir as portas da universidade. A gente precisa até abrir mais, né? A gente sabe disso, que a gente precisa ainda abrir mais. Mas aí a gente precisa, para além da abertura, ter a sensibilidade, e a sensibilidade junto com recursos financeiros para que a gente possa propiciar para que os nossos estudantes eles possam fazer as suas formações de qualidade. E é bem verdade que tem estudantes que não têm 50 centavos para tomar o seu café no nosso restaurante popular. Isso pode parecer distante um pouco da gente, porque nós já tivemos uma trajetória profissional e hoje nós não precisamos. Mas muitos ainda estão começando as suas carreiras, as suas vidas. Né? Então, por isso que a gente precisa ter toda essa atenção. E, especialmente, a colocação no mercado também é uma preocupação nossa enquanto universidade. Porque não adianta formar por formar, dar um papel na mão de uma pessoa, que a gente tem o maior orgulho de dizer que 55 anos de história que vamos fazer agora em setembro,
nós já diplomamos 54 mil profissionais nas diversas áreas do conhecimento. Só a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Então, a gente tem esse orgulho, mas a gente também tem o orgulho de dizer o seguinte: se a gente tivesse esse raio-x, nós temos aí X% de pessoas que estão empregadas com aquele diploma. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que hoje a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela é a responsável em formar os professores que estão na rede de ensino. Mais de 90% nós que somos responsáveis. Então, isso é um número também que, para a gente, ele é muito significativo. Mostra a grandeza. Mostra a grandeza da nossa universidade. E, para além, né, de números, a gente hoje oferta mais de 60 cursos de graduação nas diversas áreas de conhecimento, 22 cursos de mestrado, 4 de doutorado, e aí eu faço uma ressalva, Patrícia, no interior do estado, né, onde por muitos anos nós precisávamos mandar os nossos filhos para a capital, ou às vezes nem era qualquer capital que tinha programas de pós-graduação. E eu vou ainda menos, eu vou ainda antes da pós-graduação. Né? E aí é onde está a essência da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, quando ela trouxe, né, em sua missão primeira, a graduação para o interior. Não vamos esquecer que foi a UERN que interiorizou o ensino superior no Rio Grande do Norte, quando ninguém estava atento a levar o ensino para o interior. E nós, né, e aí nós coletivos mesmo, né, nós coletivos mesmo, né, professor Carlinhos, conseguimos fazer isso com a soma, mais uma vez, com a soma. E a UERN sempre teve a sociedade ao lado deles. Aí você que está aqui pode, talvez, né, do que eu estou vendo, professor Helder e professor Carlinhos, professor Helder e professor Sá, que também está aqui, e com certeza vai atestar o que eu estou dizendo. Né? Todos três. Em todos os momentos a gente teve isso por saber. Bem-vinda, deputada. Desculpa atrás, mas eu bem-vinda hoje. Mas estou só fazendo aqui, você já está bem, do que eu falo, já conhece bem. Mas assim, é importante que a gente faça um pouquinho desse resgate, mas o que eu quero deixar frisado aqui é o apoio que nós sempre tivemos da sociedade, né? E em números, que é o que eu estava falando, dizendo a nossa felicidade de ter isouro. A pós-graduação hoje no interior é realidade, né? E por isso que a gente fica muito feliz e sabe da potência disso, né? Eu ontem estava numa aula inaugural do programa de pós-graduação, do pós-ensino, e recebendo a coordenadora diária da CAPES, e eu dizendo para ela a grandeza de se ter um programa de pós-graduação no interior, né? Especialmente pela pertença, pela vinculação e mais ainda pela mudança de que aquele aluno faz dentro dos seus espaços, seja na sua casa, seja na sua escola, seja no seu momento de entretenimento e lazer, ele com certeza transforma um ambiente. E por isso que a gente é tão motivado quando fala da educação, porque a gente sabe que é uma ferramenta poderosíssima para essa transformação social e, consequentemente, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que eu acho que isso aqui é que nos une, de fato, no direito. Né? É o que a gente está aqui, estamos aqui tirando um pedaço da nossa tarde para discutir, para pensar de que forma a gente pode se colocar enquanto pessoa, de que forma a gente pode se colocar enquanto instituição para mudar cenários, para mudar realidades. Não tem outro conceito para esse momento a não ser esse, né? E aí, continuando a questão do que a gente apresentou à época, né, que eu acho ainda muito atual, porque tem muita coisa para se fazer, nós colocamos, né, eu estava no ponto da permanência dos e das estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, colocamos o fortalecimento da pesquisa e extensão em prol do Estado, e aí não precisa a gente ir muito longe. A gente aqui no estado vizinho, Ceará, inclusive o ministro Camilo, né, está no Ministério por ter tido um trabalho brilhante e pelos indicadores que o Ceará tem em relação à educação. Então a gente precisa ir um pouquinho mais ali, ver as experiências e trazer para a gente. Né?
E aí, obviamente, e nesse fortalecimento, em prol do desenvolvimento do nosso Estado, eu tenho certeza que a gente consegue fazer muito. E aqui, Isolda, eu fiz questão de não estar falando só em nome do UERN, mas sim como é que as instituições de ensino, sobretudo, elas podem ajudar nesse desenvolvimento, né, no desenvolvimento do nosso Estado. Estimular o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, que é o outro ponto que a gente apresentou. Isolda também recebeu esse documento, que eu acho que foi muito bem acolhido por todos e todas no momento que a gente estava fazendo a entrega, e nas discussões sempre eram muito profícuas. Mas esse em especial, se você for olhar aí, né, nos países desenvolvidos, como é que eles se desenvolveram de forma mais rápida? Através da ciência, através da tecnologia, através da inovação. Porque isso gera um ecossistema muito produtivo, no sentido mais estrito realmente da palavra. Você consegue perceber que o desenvolvimento ainda mais acelerado através da chegada de empresas, das indústrias, e aí vai se montando toda uma cadeia, todo um ecossistema para que isso flua da melhor forma possível. E um último ponto que nós colocamos, que é exatamente o atendimento às vocações regionais. Né? É olhar para os espaços e ver de que forma esses espaços eles podem ser ainda mais fomentados. E aí não tem como eu não falar um outro instrumento, que para mim ele é um documento norteador, que é a Agenda Potiguar da FIEP. Né? E aquele documento, quando a gente se debruça sobre ele, a gente vê o mapa do Rio Grande do Norte e a gente vai ver o mapa de desenvolvimento econômico e está aqui nesse alto oeste, no oeste de uma forma geral, aqui nessa nossa costa, e aí vem o sal, vem o petróleo. Quando se fala em desenvolvimento, vem o quê? Sal, petróleo, sol, o turismo religioso, o turismo rural, o turismo agropecuário, o turismo, enfim, tem uma série de coisas que estão nesse espaço e a gente sim precisa se juntar, né, para ver de que forma a gente pode desenvolver ainda mais essa parte, saindo um pouco da capital do estado, porque a gente ainda sempre, Isolda, é uma defensora disso, de olhar para o interior, por isso que a gente fica feliz em ter uma representação, né, de Mossoró, de região, dentro da Assembleia, porque realmente falta, né? E aquela velha frase do professor Jamil, não, é da reta Tabajara para lá e para cá, né? Mas de fato né? E a gente precisa desenvolver isso e a gente tem as potencialidades aqui, está na nossa porta, né? Mas é como se também tivesse ainda um pouco adormecido. Então, a gente fez isso, Wellington, né? Quando a gente estava recebendo os candidatos. Eu acho que são pontos importantes. A gente poderia levar tempo para debater cada um, mas especialmente eu queria dizer desse contexto mais geral, né? Queria também reforçar em relação ao que a gente vai fazer em outubro aqui em Mossoró, e já quero expressar o convite, para não esquecer, já vou dizer agora, nós estaremos recebendo na cidade de Mossoró 47 reitoras e reitores das universidades estaduais e municipais. Há 19 anos atrás, o reitor Walter Fonseca trouxe esse evento para Mossoró, aconteceu lá no Termas, e a gente está voltando este evento a Mossoró e a gente vai debater num momento especial, porque quando você chegou eu já tinha falado que os nossos corações estão aquecidos e esperançosos, especialmente porque a gente sabe que ciência, educação e tecnologia voltam a fazer parte do desenvolvimento de um país, que até então nós não tínhamos. Passamos aí alguns anos sombrios que não vale a pena a gente olhar para trás, só olhar para frente. Né? E aí a gente traz esse contexto para a cidade de Mossoró e a gente convida já todos vocês para esse momento, que vai ser muito particular, aqui, de 18 a 21 de outubro. Coloquem na agenda de vocês, que serão muito bem-vindos, porque a gente vai estar discutindo, sobretudo, os desafios da educação e como é que a gente pode aproveitar esse momento. Né? Aí eu vou agora entrar no ponto que eu fui convidada, né? Que foi para falar um pouquinho sobre o que é que a gente tem de expectativa sobre o assédio. Né? Eu quero, de pronto, dizer do nosso compromisso em reativar esse importante centro cultural, especialmente por ser uma pauta que a gente defende diariamente, eu e o professor Chico,
nosso vice-reitor não pôde estar aqui, também estendeu o convite a ele, mas está numa outra agenda. Mas é um compromisso nosso também de aproveitar a nossa universidade como esse centro de difusão de cultura, de arte e de música. E aqui estão os nossos pró-reitores de extensão, professor Esdras e professora Anairã, aqui comigo também, nesse importante momento, porque eles sabem que diariamente eu digo muito que a gente precisa fazer com que esses meninos, essas meninas que estão entrando na universidade, elas tenham a oportunidade de acessar para além de conhecimento técnico-científico, mas que tenham a oportunidade com arte, cultura, com música. E eu digo mais, teve um momento que para mim foi muito especial, já reitora, quando eu estava entrando no Teatro da Monte e estava tendo um evento, acho que era o Fest Web, e uma aluna, Isolda, ela chegou para mim e disse: professora, espera aí, eu estava entrando, espere aí, deixa eu entrar com a senhora, é a primeira vez que eu vou entrar no teatro. E aquilo, naquele momento, entrou de tal forma em mim, que eu disse assim, poxa, aí eu fui refletir, eu também sou egressa da UERN e nunca fui uma pessoa de grandes posses. A minha mãe sempre trabalhou muito para me dar estudo, e eu fui pensar e fui fazer um autorretrato de que muitas coisas de cultura, de música e de arte, e me relaciono com isso, foi através da universidade. E olha que tem pessoas que têm mais vulnerabilidade do que a gente, de quando entrou na universidade. Então foi quando eu disse a Esdras, eu acho que logo em seguida eu compartilhei com ele. Eu disse, eu me emociono por saber que a universidade ela é essa potência. E não é somente a parte científica, a parte técnica, porque hoje o mercado não quer somente a pessoa que pega um livro lá, não estuda o conteúdo, não. Ela quer esse conhecimento macro, né? Ela quer a formação cidadã. E aí é onde entra alinhado com tudo isso. E aí eu entro no ACEL, que é por isso que é o nosso compromisso firme todos os dias. Né? Desde o professor Pedro, né, quando eu acompanhei mais de perto essa questão do ACEL, o professor Pedro era muito sensível, para além da permanência estudantil, por estar aqui e sabe disso, porque também esteve junto conosco, né, ela enquanto diretora central dos estudantes à época, e a gente lutando para fazer ampliação de bolsas, de auxílios, de permanência, e a gente pautava já algumas necessidades nesse sentido. Mas também são 55 anos de história de muitas necessidades da nossa universidade. Né? É muita coisa para se cobrir com um cobertor pequeno. E aí a gente vai tendo que ver quais são as prioridades. Mas o ACEL sempre foi prioridade, especialmente a gente tem autonomia há um ano, mas sempre fomos atrás de captação de recursos, porque a gente sabia que o governo não tinha como dar conta também de tudo. Sim, só uma informação. Antes o ACEL não tinha aquela documentação. Hoje é o patrimônio da universidade. Exatamente. Acho que o governo, na gestão do Pedro Fernandes, você conseguiu regularizar. Né? Então, esse é um ponto positivo. Né? Exatamente. Isso foi um... Aí eu vou tentar temporalmente, de forma rápida também, para não... O que é que